Olá, eu sou a Maria Elizabeth. Bem-vindos ao canal Educador por Educador, temporada 1, Conversa com as Amigas. Hoje eu vou conversar com a minha amiga Adriana Dutra. Ela atua na área da educação há mais de 22 anos. Ela é formada em artes plásticas e música. E atualmente ela está aqui em São Paulo e trabalha na educação musical de crianças pequenas e bem pequenas e como artista plástica. Oi, Adriana, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite para esse bate-papo de educador para educador. Seja bem-vinda para essa primeira temporada, Conversa com as Amigas. Muito, muito legal, gostoso, e que a nossa conversa seja muito produtiva, seja muito especial. E para te brindar, para te acolher, eu trouxe um pequeno versinho aqui do Eduardo Galeano, do livro A Poética da Infância. Ai, que delícia! Muita gente pequena, em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, pode mudar o mundo. Ah, que delícia, ainda mais para nós que trabalhamos com os pequenos, né? Eu, no caso, principalmente, que é a minha grande paixão. Exatamente. Seja muito bem-vinda. Vamos começar Obrigada. com as nossas perguntas? Então, Vamos lá. são 10 perguntas, sempre iguais para todas as minhas amigas nas conversas. E no final tem um pequeno bate-bola, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Quem foi ou quem é a sua inspiração? Bom, eu tive muitas inspirações, acho que desde a minha infância, que influenciaram na minha carreira. Que eu acho que desde muito pequena eu já me imaginava nas áreas de artes, e então para mim sempre foi uma coisa muito clara. E nesse processo tiveram muitas pessoas que me inspiraram. Depois, ao longo dos meus estudos, né, professores, e na carreira, amigos, colegas, chefes, muitas pessoas. Tem algum nome que você lembra? Então, é isso que eu vou dizer. Tem uma pessoa que, assim, dentre todas, que eu acho que ela foi um marco para mim, na minha carreira como educadora musical, que é a Elvira Drummond. Eu já trabalhava há um tempinho como educadora musical, mas aí eu fiz um curso com ela, e nesse curso a gente teve uma proximidade, era um grupo pequeno, durante alguns dias, e nós estávamos nesse grupo como fôssemos crianças mesmo, e ela, a condutora ali, né, das brincadeiras. E foi tão encantador, ela foi uma pessoa assim que trouxe muito esse tal do encantamento, do encantar. E aí, a partir daí, eu falei, eu quero ser assim, eu quero ser essa professora cheia de encantamento, em que enfeitiça, né? E ela no tom de voz, nos gestos, né? Até em como pegava os objetos e desvendava alguma coisa, algum brinquedo. Era uma coisa tão assim sutil, tão cheia de afeto, e que ela foi uma inspiração, e eu acho que foi um divisor de águas na minha carreira. Então, é um nome que eu cito aí. Que delícia, muito bem. Hum. Quais eram seus planos no início da carreira? Os meus planos era trabalhar com a educação mesmo, com o ensino de música e artes visuais. Então, desde o início da minha carreira, eu consegui, né, levar à frente esse projeto, então, de trabalhar nas duas áreas, e assim foi. E eu vim de uma cidade pequena, no interior, e a minha intenção também era movimentar a cidade nessa área artística, né? Então, A promover cidade? atividade. Conta pra gente. Santa Cruz das Palmeiras.
E então eu queria provocar, fazer movimentos artísticos, né, com os colegas, com os alunos, enfim, com os conhecidos ali. E eu trabalhei bastante nessa área, né, em parceria com outros colegas também. Então, nós fizemos muitos eventos, a gente fazia eventos nas praças, fazia em lugares, assim, setores culturais, nas escolas. Então, foi bem bacana todo esse tempo, né, no interior, toda essa vivência que eu tive. E esse era um sonho meu, né, agitar ali o mundo artístico, e eu acho que deu certo. E eu acho que eu plantei uma sementinha, né, outras pessoas também, eu tenho colegas e amigos que continuam plantando essa semente, e foi uma época bem gratificante. Muito bem. Você tem algum objeto de apego desde que iniciou a sua carreira? Eu não tenho nenhum objeto de apego que eu me lembre. Eu acho que eu tive objetos em fases, né? Talvez algum objeto assim que fosse meu companheiro para aquela situação, para aquele tipo de aula. Foram objetos em algumas fases. Eu tenho um objeto de apego atual, dos últimos anos, que eu posso mostrar para vocês. Mostra. Esse é um coringa. Esse é um coringa. Sabe quando você precisa trazer os pequenos, né? Trazer bem perto, e parece que as coisas estão um caos. Esse é o meu coringa, que ele chama Pipó, que é um palhacinho dentro do cone. E essa coisa do desvendar para a criança é fantástico, né? Então, imagina a nossa criança, como se sentia com uma surpresa, com alguma coisa que precisasse ser desvendada. Verdade. Eu aprendi essa brincadeira com uma educadora, a Sandra Oaki, que eu também adoro o trabalho dela, sou super fã, uma inspiração também. E, nossa, agora ele é o meu objeto de apego, porque está sempre comigo. Então, eu começo a cantar, começo a dizer que o palhacinho está dormindo, que a gente precisa acordar ele, e eu vou delicadamente subindo aqui, o palhacinho vai aparecer, mas o palhacinho, ele volta, ele está tímido. E aí depois, aí as crianças chamam ele, aí ele tenta de novo e vai, até que ele sai para fora e ele faz essa interação com as crianças. Depois ele volta a dormir. Olha, sempre dá certo. Esse objeto tem que me acompanhar em todas as minhas bolsas e malas, porque ele sempre dá certo. Adorei sua dica e seu objeto. Vamos lá. Como que é a sua rotina? Você prepara suas aulas? Você preparava? Como que você prepara? Bom, eu sempre preparei as minhas aulas, ainda mais quando a gente trabalha em escola formal, a gente precisa de um planejamento, então tem todo um trabalho. Mas ao longo do tempo a gente vai amadurecendo isso e vai tomando essa consciência do quanto é importante o planejamento para si, né? Esse planejamento ali do dia da aula, do que vai acontecer. Então, além do planejamento anual, eu tenho esse planejamento semanal, onde eu coloco tudo o que vai acontecer e também eu me preparo o que eu vou precisar, quais são os recursos pedagógicos para aquele dia, né? E isso faz uma grande diferença, porque, principalmente na educação infantil, às vezes a gente sabe que você está com tudo planejado, mas alguma coisa pode mudar se desviar, mudar o rumo, né? São crianças pequenas, então tem um certo cuidado, alguma ocorrência em sala, mas quando você tem isso pronto, isso organizado, essa mudança de trajeto que você às vezes precisa fazer, ela sai com tranquilidade, né? Porque você está seguro do que você ia fazer. Então, esse outro improviso, esse pequeno improviso aí no meio do caminho, ele fica tranquilo quando a gente tem planejado. E uma outra coisa que eu aprendi também ao longo dos anos e que faz toda a diferença, inclusive a Elvira, foi uma dica preciosa dela,
sobre quando você vai contar uma história, ou vai falar sobre algum assunto, fazer uma brincadeira nova, é muito importante você ensaiar em casa mesmo, como se você fosse um ator. Porque imagina você chegar numa turma de crianças pequenas e começar, você quer encantar com aquela história, uma coisa assim. É diferente de você estar lendo um livro. Existe né, quando você traz o livro para a sala e você vai fazer a leitura. Mas se você quer fazer uma contação, onde você vai ter uma entonação de voz, você vai trabalhar com personagens, com gestos, imagina você fazendo tudo isso e lendo numa folha, né? Então, essa aproximação, esse trazer a criança para você vai ficar mais difícil. Então, essa coisa do ensaio, de se preparar, é muito importante. Eu aprendi isso. Então, vou fazer uma brincadeira nova, eu vou fazer primeiro no espelho, vou fazer primeiro comigo. Se eu tenho que fazer uma brincadeira onde eu vou tirar alguma coisa para desvendar, uma brincadeira de elementos, eu faço para ver se aquilo vai dar certo. Né? O ator não chega lá no palco lendo nenhum papel, né? Ou o mágico não vai fazer mágica sem ter treinado. E eu acho que as crianças merecem isso, né? Então, dependendo da atividade, é importante haver esse treino em casa também. Somos atores, né, da É, da pedagogia, não é? com certeza. Muito bom, muito bom. Exemplos bem importantes para a gente deixar para os nossos colegas, né? Sempre uma dica, é sempre bem-vinda. Sim. Você tem o hábito de se atualizar, de reciclar? Como que você faz isso? O que você indicaria para os nossos colegas? Olha, eu já estou há 22 anos na educação e eu sempre procuro me reciclar, sempre procuro atividades novas, isso vamos dizer aí, numa busca de pesquisa, né? Uhum. Pesquisa em livros, pesquisa em internet, enfim. Mas eu também procuro fazer muitos cursos. Eu gosto muito de estar me atualizando, porque a gente tem uma dinâmica muito grande, principalmente assim na minha área, muita coisa vai mudando, então eu estou sempre fazendo cursos. Eu gosto muito do curso presencial, por conta das vivências que a gente tem, né, na nossa área musical, do som, da energia, do movimento, dessa troca. No entanto, nesse tempo que estamos vivendo, não foi possível. Vamos dizer que estão começando agora os cursos presenciais, mas nesse tempo, pessoas que estão distantes, que não têm essa oportunidade, vale a pena também. Eu fiz um curso na pandemia com uma educadora musical, foi muito bacana, assim, me trouxe muito embasamento, coisas que faltavam para mim, foi muito legal. Tivemos uma energia também, né? O grupo também teve essa energia. Então, eu acho que é um equilíbrio, né? Da gente poder fazer à distância, mas também, quando puder, fazer o presencial. Mas eu estou sempre aí buscando. Muito bem. Você gosta de ler? Gosto. O que você lê? Eu gosto muito de ler sobre culturas diferentes, sobre povos. Eu sou apaixonada por falar de, tem um povo lá naquela parte do planeta que faz um trabalho assim, que canta assim, sabe? Ainda mais quando é totalmente diferente da nossa cultura, eu sou apaixonada. Então, gosto muito de ler sobre esse assunto, sobre as nossas culturas também, de diferentes regiões. Gosto de poesia. Poesia é uma leitura que me agrada muito, talvez por conta dessa musicalidade que existe, né, no texto de poesia. Muito bom. O que você pensa sobre a afetividade na sala de aula? Eu acho que a afetividade é o primeiro passo para a gente construir a ponte para o nosso aluno, né? Quando eu consigo construir essa ponte do afeto, o aprendizado vai se dar com mais riqueza, inclusive deixando marcas, né, nos nossos alunos e
inclusive a afetividade, às vezes, ela é muito importante num momento específico ali, que o seu aluno está precisando, né? É um gesto momentâneo, mas também é um gesto que vai marcar para a vida toda, né? Eu estava pensando esses dias sobre essa coisa de afetividade, e se a gente for pensar, essa relação, ela existe em várias áreas, né? Quando a gente procura um profissional que vai nos prestar um serviço, seja um médico, um cabeleireiro, um psicólogo, enfim. Quando existe uma afetividade, não precisa ser, a pessoa não precisa ser íntima da outra, né? Pode nunca ter visto, mas ela cria uma relação de afetividade nessa troca, com certeza vai dar certo né, essa parceria aí criada, a gente vai se sentir acolhido, a gente vai ter uma impressão muito, muito gostosa, né, dessa relação aí, seja comercial ou o que for. Então, eu acho que a coração, né? afetividade, ela precisa existir em todos os setores, né? Vou só fazer um exemplo. Claro. Eu vou no Hortifruti aqui, próximo da minha casa, e tem uma funcionária que fica no caixa. Mas ela trata a gente com uma afetividade que é gostoso. E o meu marido, outro dia, falou, nossa, é tão bacana ser atendido por ela, né? Aí a gente procura o caixa que ela está. Porque ela está sempre assim, sabe, com o maior carinho, falando com a gente, fazendo o trabalho dela. Então, isso é muito gostoso. Então, é um simples trabalho ali do dia a dia que ela está fazendo com todo mundo, né? Aquele trabalho repetitivo, mas tão cheio de afeto que a gente sai bem de lá, que é prazeroso estar ali, né? Imagine no caso do professor, né, em sala de aula, né? Com crianças, Exatamente, com adolescentes, né? Que aí é um processo, né, que vai marcar para uma vida toda a toda. vida. É o tamanho da nossa responsabilidade. E como que está a sua carreira no momento? Atualmente, eu trabalho com a educação infantil, educação musical, né, com bebês que vão de 5 meses a crianças de 5 anos. E também tem meu trabalho solo. Eu tenho trabalhado com aquarela, então, nessa área de artes visuais, que é um trabalho mais pessoal, eu continuo com as minhas atividades aí. O que você aprende ou aprendeu sobre si próprio dando aulas? Bom, a gente aprende o tempo todo, né? E aí, aprender sobre nós, eu acho que o que eu aprendo é que eu preciso sempre olhar para a minha criança, sempre trazer a minha criança interior, fazer essa busca, porque essa criança precisa estar ali junto com as minhas outras crianças. Então, toda vez que eu saio da sala de aula, eu faço um balanço. Nossa, hoje eu senti que a criança da Adriana faltou ali, faltou um feeling, uma sensibilidade a mais. Então, eu acho que é isso que eu aprendo, que eu preciso sempre estar buscando essa criança minha para fazer o melhor. Bonito isso. Uhum. Bem, bem profundo para a gente refletir. E às vezes é difícil, né? Às vezes a gente se torna tão adulto, duro, né? E às vezes não é fácil encontrar essa criança. Já passou por isso? Já, nossa. Às vezes você olha, você não estou longe, né? Cadê resgata a minha criança, né? Às vezes ela quer até quer aparecer e você não deixa, você fica trancadinho ali, né? Não vem fazer bagunça, não. Fica trancadinho aí, fica quietinho, que senão eu não quero nada bagunçado, eu quero ficar aqui no cantinho. Mas é bom a experiência de ter ela junto, né? Quem é a professora Adriana? A professora Adriana é uma pessoa muito comunicativa, gosta muito de falar, gosta de cantar,
E eu acho que a professora Adriana é afetiva. Eu acho que eu sou uma pessoa muito afetiva com as minhas crianças, com os meus alunos. Eu acho que mais do que a pessoa Adriana. Eu acho que quando eu entro em sala de aula, eu sou muito mais afetiva. Sou uma pessoa brincalhona, eu acho que eu me entrego bastante. Sou uma pessoa também cheia de defeitos, que se cobra, que às vezes é ansiosa nessa relação, nesse trabalho também, assim como todo mundo. E acho que a Adriana também é uma educadora organizada. Eu também me considero uma educadora, assim, organizada enfim, que eu acho que também precisa, né? A gente precisa de uma certa organização ali. Às vezes atrapalha essa organização, a gente quer tudo muito, né? Nem tudo sai como a gente quer, nem tudo acontece. Às vezes a gente se frustra um pouco, mas acho que essa é a Mesmo que Adriana. seja a nossa organização, né, pessoal. É. Agora nós vamos para o bate-bola. Responder o que vem na sua cabeça, tá bom? Você Tá bom. pergunta, resposta elaborada. Professor, por quê? Porque eu escolhi. Exatamente isso. Porque eu escolhi e porque eu sempre me vi sendo professora, mesmo antes de começar a trabalhar. Educação em uma palavra. Troca. Um tema atual para a redação. Eu acho que é como construir a afetividade em tempos atuais, em Uau, tempos, né, digitais, em tempos de distanciamento. Como é que a gente faz para construir isso? ótimo. Uma poesia ou música que te encanta. Ah, tem tantas, hein? Aí você sacanagem. Mas já que a gente está falando dessa coisa da afetividade, do educador, né? Do que a gente precisa, tem uma música que eu gosto muito, inclusive, de usar às vezes em alguma vivência, que é a Receita de Felicidade do Toquinho. Cantar um pedacinho dela. Pegue uns pedacinhos de afeto e de ilusão, misture com um pouquinho de amizade, junte com carinho uma pontinha de paixão e uma pitadinha de saudade. E aí vai. Ai, que Então, lindo. eu acho uma receita perfeita para a gente se relacionar, né, com o mundo. Exatamente. E uma frase de aluno que te faz feliz. De novo, eu Verdade. adoro ouvir isso. Adoro. Essa semana passada eu ouvi isso, ai meu Deus, mas eu ouvi 3 vezes. De novo. Quando você faz uma brincadeira, uma atividade, conta uma história, e às vezes aquilo para você é tão repetitivo. Ai, de novo. Não, você vai fazer isso de novo? Eles falam, de novo. Aí você vai, de novo. Ai, meu coração enche de felicidade. Muito bem. Agora, como bom educador, que a gente sempre precisa de dicas. Um livro. Um livro. Eu vou mostrar um livro que atualmente é a minha paixão, por vários motivos, vou ter que explicar um pouquinho. Esse livro chama-se Onda, é da Suzy Lee, é uma coreana, que ela é pintora, e ela fez esse livro, construiu esse livro apenas com imagem. E eu, assim, fiquei apaixonada, é fantástico. Eu consigo ouvir som nesse livro, eu consigo sentir cheiro nesse livro, eu consigo sentir até a água vindo, né, essa coisa tátil da água. Então, esse livro é fantástico, porque mesmo sem texto, ele consegue trabalhar a emoção, consegue trabalhar todos esses sentidos. Eu vou só mostrar rapidinho aqui. Esse livro, ele fala de uma criança que se encontra com o mar, que a mãe leva até o mar.
e ela tem esse encontro, e ela vai criando várias relações com o mar. Ela vai criando uma relação de uma certa apreensão, primeiro, né? Uma relutância em se aproximar, depois ela tem uma relação de medo, depois ela tem uma relação de repulsa, depois ela fica numa fúria muito grande com o que acontece com a água nela, mas depois ela ganha um presente muito lindo do mar, e ela passa a brincar com esse presente. E aí ela cria uma relação de amizade com o mar, uma afetividade até a despedida. E é lindo, é demais. Eu vou ser sincera, quando eu estou vendo ele, eu chego a cheirar o livro. Tá chegando aqui o cheiro de mar, que eu amo. Então, assim, eu indico muito esse livro, não só para criança. E o que é interessante que é um livro só com imagem, né, Adriana? Ler imagens é muito importante também, né? Exatamente. E aí você fala, nossa, mas um livro só com... É um livro de bebê, que só tem figuras, né? A gente costuma ter essa relação de que livro só com imagem para criança muito pequena. Não é porque ele mexe desde o pequeno até... Vão ser inúmeras leituras. Então, eu indico muito esse livro. É da Companhia das Letrinhas. Perfeito. Um programa de TV, uma série ou um filme? Olha, eu vou indicar um canal, principalmente para os educadores tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental 1, que chama-se Educar com Histórias, da Ana Flávia Basso. Ela é euritmista, ela trabalha com histórias, com gestos de dedos, e ela encanta crianças e adultos. Então, a primeira vez que eu assisti o canal dela, eu fiquei assim parada, como se fosse realmente uma criança, a mesma sensação lá da Elvira, ouvindo a Ana Flávia, porque ela vai colocando um tom de voz e as mãos vão fazendo um movimento e aquilo vai te deixando totalmente dentro do que ela está fazendo, dentro da história. E ela também ensina, né? Ela dá várias dicas para os educadores trabalhar com essas brincadeiras de mãos e gestos, que as crianças amam, né? É uma coisa muito simples e que dá um resultado, assim, fantástico. Então, é Ana Flávia Basso, Educar com Histórias. Que vai por aqui depois, né? Para as pessoas pegarem a dica. E uma dica cultural. Uma dica cultural, a Bienal. Estamos aí, né? A Bienal começou. Bienal de Artes, né? Bienal de Artes de São Paulo. Ela começou dia 4 de setembro, ela vai até dezembro. Depois, eu não me lembro exatamente, mas a gente coloca aqui, né? Vocês colocam aí. Ela vai até dezembro. Então, é uma dica muito bacana, assim como temos vários espaços para se vivenciar a arte, as linguagens artísticas em São Paulo, mas a Bienal é bem bacana, tem muita coisa diferente. E, assim, eu acho que todo educador precisa se alimentar de linguagens artísticas, seja música, seja pintura, seja escultura, instalação, porque a arte, ela não está ali só como algo bonito e belo que eu vou ver, ela é uma provocadora. Então, toda vez que a gente vai a um espaço desse, nós saímos diferente. Alguma coisa nos provoca, né? Nos faz pensar em algo, seja dentro do nosso trabalho ou na nossa vida pessoal. Mas o educador, ele precisa demais disso, porque ele vai estar trabalhando a sua sensibilidade também, né? Independente da área de atuação desse educador, né? Exatamente. Olha, eu sou muito suspeita, mas eu acho que o mundo precisa muito de arte, muito, muito. Porque essas linguagens, né, todo esse campo sensorial que vai nos ajudar no intelectual, né? Então, toda essa área
do conhecimento que vai nos ajudar no nosso emocional, no nosso intelecto. E o legal é que é gratuita, né, a Bienal? Sim, sim, é gratuita. Assim, acho que tem que entrar no site, né, para saber direitinho os horários, como está sempre, se precisa reservar por conta das restrições, mas é gratuita. Exatamente. Nossa conversa está chegando ao fim. Só tem mais uma coisinha que pena! aqui. Passou rápido. Então, para a gente encerrar, você precisa enviar uma mensagem em áudio por WhatsApp para os nossos colegas educadores. Qual é a sua mensagem? Eu acho que a minha mensagem é sobre o que eu falei da criança interior. Então, manda mensagem. Eu vou aumentar. Caros colegas, busque a sua criança interior. Vá lá no fundinho, traga ela, deixe ela brincar com você, brincar com seus alunos. Mesmo aquele dia que parece tudo um caos, que você não quer de forma alguma abrir a porta para ela. Deixa ela entrar só um pouquinho. Você vai ver que isso vai ser transformador. Que lindo, que lindo. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi uma conversa ótima. Ai, que gostoso. Eu que agradeço. E assim, eu espero que esse programa assim, seja um sucesso, que Obrigada. Possa dialogar, além desse diálogo, que ele também seja um diálogo com quem está assistindo, com o espectador, com outros educadores, com outros profissionais, e que seja uma conversa muito produtiva. Que a gente possa ser inspiração e trocar essa energia, né, que é desse mundo desafiador que é o da educação, né? Sim, sim, com certeza. Mas foi um prazer imenso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo grande para todo mundo que está assistindo. Obrigada, gente. Esse é o nosso de educador para educador, conversa com as amigas. E hoje a nossa conversa foi com a querida Adriana. Um beijo, Adriana. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau.